Eu saúdo a todos com a paz de Yahushua. Estamos felizes por mais esta oportunidade que o Pai nos concede para juntos podermos receber mais da sua palavra, para podermos aprender mais sobre aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas e que cada um abra o coração para ouvir a voz do Espírito Santo. Nós vamos fazer uma oração para dar início a essa reunião e que o Espírito Santo ministre ao coração de cada um que está participando deste encontro em nome de Yahushua. Aleluias. Antes eu quero ler um trecho da Escritura no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 12 e o versículo 13. E nos diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahweh, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Yahweh. Paizinho querido, graças te damos pela tua palavra, porque ela é alimento, ela é o caminho que nos conduz para conhecermos a tua vontade. Graças te damos pelo que tu nos mostra aqui nesses versículos, que tu, através do teu Filho amado, nos dás a oportunidade de podermos nos tornar teus filhos, Pai. Bastando tão somente crer e fazermos a nossa aliança com Yahushua, nosso Salvador. Meu Paizinho, como tu nos ama, que nos ensina através da tua palavra que nós somos filhos, somos herdeiros, somos propriedades exclusivas tua, meu Pai. E eu quero te agradecer por isso, por ter me dado esta identidade de filha de Yahweh, filha do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, daquele que vive e reina para todo sempre. Aplica, meu Pai, esta palavra em nossos corações e que todos aqueles que venham a ouvir esta ministração sejam cheios do teu Santo Espírito e tomem posse da identidade de filho e filha do Todo-Poderoso, que foi conquistada para nós ali na cruz do Calvário por Yahushua, nosso Salvador. Por isso eu já quero te agradecer, meu Pai, por todos os benefícios que tens feito à minha vida e por mais esta oportunidade que me concedes de estar aqui para ser canal, para ser vaso em tuas mãos e falar aquilo que tu já ministrasse ao meu coração e aquilo que o teu Santo Espírito quer dizer para todos aqueles que venham a ouvir ou ver esta palavra que vem do trono da tua graça para as nossas vidas. Por isso eu já te agradeço em nome de Yahushua. Aleluias. Louvado seja Yahweh em nome de Yahushua. Então nós vemos aqui, meus amados e minhas amadas, que nós temos uma identidade de filho e filha do Todo-Poderoso. E aqui a Escritura nos mostra que este poder, esta dádiva, nos foi outorgada pela fé. Quando o nosso coração crê e a nossa boca confessa que Yahushua é o nosso Salvador e Ele é o Filho de Yahweh que veio aqui na terra para fazer uma obra grandiosa de salvação, de resgate, de restauração, de justificação daqueles que estavam perdidos no pecado, nós assim tomamos posse dessa identidade maravilhosa que existe reservada para todo aquele que crê. E como vimos aqui, aqueles que não nasceram da carne nem do sangue, mas que nasceram da vontade do Todo-Poderoso, do poder
do Pai manifestado em nossas vidas. Então, como lemos aqui, que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Iarro, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o primeiro passo para nós tomarmos posse dessa identidade é crermos. É crermos que existe um Salvador que pagou o preço por esta identidade para nós e crermos que existe um Pai que nos ama desde a eternidade passada, desde quando ainda não havia mundo, mesmo antes de nós existirmos, ele já nos amava, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas e já havia um plano, um propósito para que nós viéssemos um dia a existir aqui sobre a face da terra. E ele continua dizendo que não são os que nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Ou seja, não é nascer do pai e da mãe, nem da vontade do homem, mas é aquele que vem do Pai, da vontade do Pai, dos propósitos do Pai para todo ser humano que está sobre a face da terra. Porque na palavra está escrito que a vontade do Pai é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Só que nem todas as pessoas recebem isso em seu coração, não fazem a sua aliança com o Salvador Yahushua e não recebem essa identidade que está reservada para todo ser humano, bastando tão somente ele tomar uma posição, uma postura de confessar a Yahushua como Salvador de sua vida e permanecer fiel a esta aliança. Então a gente vê que é maravilhoso e é grande o amor que o Pai tem pelas nossas vidas, porque nós éramos como ovelhas desgarradas, nós estávamos perdidos neste mundo, mas fomos resgatados. E é a fé que faz este mover grandioso para que tenhamos condições de nos tornarmos filhos do Todo-Poderoso. Nós vamos ler isso em Gálatas, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 29. Aleluias! Que nos diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Yahushua, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Iarro, mediante a fé em Yahushua, o ungido, porque todos quantos fostes batizados em Yahushua, de Yahushua vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Yahushua, o ungido. E se sois de Yahushua, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Louvado seja Yahweh. Então nós vemos aqui que é necessário crer, é necessário ter fé que Yahushua é o Salvador, ele é o Filho do Todo-Poderoso e que ele veio nos resgatar, nos dar uma nova condição, nos tirar do império das trevas e nos tornar filhos do Todo-Poderoso. Então temos uma identidade grandiosa, uma identidade maravilhosa e que nós não podemos abrir mão dela
por nada sobre a face desta terra. Não podemos abrir mão desta identidade por nenhum prazer deste mundo, por nenhuma oferta deste mundo, por nada que venha a quebrar a comunhão nossa com o nosso Salvador Yahushua. E vemos aqui, não é, que todos nós fomos feitos filhos mediante a fé no ungido em Yahushua. Então é preciso que a nossa fé esteja firmada nesta rocha. Nós não podemos nos deixar abalar por nada, por nenhuma circunstância, por nenhuma situação difícil, porque nós temos um Salvador que já fez uma obra tremenda para nos resgatar da condição que nós nos encontrávamos antes de fazermos esta aliança com ele. O nosso Salvador, ele pagou o preço que era necessário para que eu e você pudéssemos ter esta nova identidade, para que eu e você pudéssemos deixar de sermos filhos da ira para nos tornarmos filhos de Yahweh, filhos do Todo-Poderoso, filhos do Criador do céu e da terra. Então, é preciso que nós mantenhamos sempre em alta a nossa fé. E esta fé, nós temos que clamar ao Pai que a cada dia Ele nos acrescente mais e mais fé para que nós possamos estar inabaláveis, independente da situação, da circunstância, da hora. Se estamos com saúde, se estamos enfermos, se estamos abastados, se estamos passando dificuldade, nós precisamos, acima de tudo, crer que o Pai mandou o seu Filho amado para fazer uma obra e esta foi cumprida para que nós fôssemos resgatados. Nós precisamos obedecer aquilo que o nosso Salvador já deixou determinado nas Escrituras, através do Evangelho de salvação, para que nós façamos, para que assim possamos manter a comunhão com Ele e tenhamos essa identidade cada vez mais fortalecida em nossos corações. Nós fomos resgatados pela obra que o nosso Salvador fez ali no Calvário. E esta obra foi suficiente para resgatar todo aquele que crê e confesse a Yahushua como Salvador da sua vida. Não foi feita apenas para uns e para outros, não. Esta obra foi feita para todos, mas é necessário que nós nos posicionemos, tomemos a nossa decisão, façamos essa confissão de fé e permaneçamos na obediência a Ele, porque Ele é fiel para nos guardar e para nos fortalecer a cada dia. Nós vamos ler isso em Gálatas, no capítulo 4. Aleluias. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 7, e nos diz assim, olha, vindo, porém, a plenitude do tempo, Yahweh enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, aleluias, e porque vós sois filhos, enviou Yahweh aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Yahweh. Então, vemos aqui, meus amados, minhas amadas, que a obra foi feita. O Pai já enviou o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para ali no Calvário entregar a sua vida para nos resgatar. Ele veio em carne, ele pagou um alto preço, derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos ser resgatados. E aqui no versículo 5 ele diz, olha,
para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, meu amado, minha amada, você que já tomou esta decisão, saiba que você é filho. Você foi adotado como filho do Todo-Poderoso. Você não é qualquer um. Você tem valor. Você é precioso aos olhos do Pai, ao ponto de ele entregar Yahushua para ali na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, entregar a sua vida para que nós fôssemos resgatados. Então, saiba que você tem um valor grande diante do Pai. Não que por nós mesmo, ou eu e você, tenha valor em nós, mas o valor vem do coração do Pai que nos amou primeiro. Porque quando Ele projetou as nossas vidas, ele fez um projeto perfeito, ele fez um projeto lindo para dar certo aqui sobre a face da terra. Mas sabemos que o inimigo, ele se intrometeu e fez com que esse projeto tivesse que ser, vamos dizer assim, guardado por um tempo. Mas, meus amados, estamos no tempo em que esse projeto foi tirado da gaveta e está à disposição de todo aquele que crê e confessa o Salvador e confessa Yahushua como Salvador de sua vida e permanece fiel. Então, a maldição que havia sobre as nossas vidas, ela foi quebrada, ela foi desfeita, ela foi jogada por terra. Saiba que você é herdeiro, meu amado, minha amada. Você é herdeiro de tudo que o Pai tem, e Ele é dono de todas as coisas, do ouro e da prata, dos céus e da terra, e de tudo que neles há. Então, saiba que você tem uma importância enorme no coração do Pai e no coração do nosso Salvador Yahushua. Então, vemos que foi por amor que nós fomos resgatados, foi por amor que nós recebemos essa nova identidade de filho, porque antes a nossa identidade era de filho da ira, filho da perdição, filhos do diabo, mas agora nós somos filhos e herdeiros do Todo-Poderoso. Então, toma posse dessa tua nova identidade. Não baixe a tua cabeça. Não deixa o inimigo querer te intimidar. Não deixa o inimigo querer te fazer desanimar. Olha para aquele que te resgatou e aquele que te ama. Aquele que estendeu os seus braços ali naquela cruz para te receber, para poder te dar um abraço como um irmão mais velho, como aquele que cuida dos seus irmãos menores, dos seus irmãos mais jovens. Então foi assim que o nosso Salvador se entregou, para poder nos receber em seus braços, para nos poder entregar ao Pai, para dizer para ele, olha, Pai, foi por este e foi por esta que eu entreguei a minha vida, que eu deixei o meu sangue ser derramado ali naquela cruz, para que ele pudesse ser resgatado e hoje receber a identidade de teu filho e estar pronto para o teu Santo Espírito ir habitar nele, fazer morada e transformar toda a sua vida. Então, recebe essa bênção na tua vida, em nome de Yahushua. E a gente vê aqui que o Pai, por nos amar, através desta obra maravilhosa que foi feita para nos resgatar e nos dar uma nova identidade, diz aqui a Escritura que ele nos deu o Espírito do seu Filho, ou seja, o Espírito Santo veio habitar em mim e em ti, em todo aquele que fez a sua aliança com Yahushua, e é esse Espírito maravilhoso, o Espírito Santo, que coloca nos nossos lábios a direção, a palavra, a doce palavra de podermos dizer Abba, Pai, de podermos reconhecer que temos um Paizinho que está nos céus, olhando por nós e cuidando de cada um de nós com a sua destra estendida, nos livrando e nos guardando do mal. Porque saiba que se hoje nós passamos por dificuldades, se hoje temos tribulações, muitas coisas piores poderiam já ter nos acontecido se o Pai não estivesse nos livrando, se os anjos do Todo-Poderoso não estivessem acampados a nosso derredor,
ao nosso redor, nos livrando das investidas do maligno. Então, saiba, meu amado, minha amada, que você tem um Pai que é todo-poderoso e que te livra de todo mal. Mas é preciso que você se posicione e seja fiel a essa aliança firmada com Yahushua, o nosso Salvador. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não aceite os pratos de lentilha que o diabo tem oferecido a todo instante, porque sabemos que os tempos são maus. Nós sabemos que está chegando a hora de sermos arrebatados dessa terra e sabemos que o inimigo tem investido pesado para que aquele que tem uma aliança com Yahushua desista, para que ele peque, para que ele saia da presença do Todo-Poderoso. Então é preciso que todos nós, homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, todos os que fizeram a sua aliança com Yahushua, estejamos sóbrios e vigilantes, estejamos atentos, apercebidos e posicionados, resistindo ao diabo, porque a palavra nos diz: amai a Yahu, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é palavra do Pai para as nossas vidas. Então é preciso a gente resistir ao pecado, porque o diabo vai fugir da nossa presença, ele vai cair por terra, porque ele é um derrotado na minha e na tua vida. E quem derrotou não foi eu nem você, mas foi o sangue precioso do Cordeiro que nos lavou, que nos purificou e que nos dá autoridade para mandar toda hoste espiritual do mal, todo demônio, toda potestade, todo principado que batem retirada da nossa presença, que soltem as nossas vidas, que soltem os da nossa família, que soltem aqueles por quem nós temos orado, que soltem os servos e as servas do Todo-Poderoso sobre a face da terra. Então saiba que você que tem uma aliança com Yahushua, você tem autoridade que foi dada pelo próprio Salvador, para no nome dele expulsar demônios, falar novas línguas, curar enfermos, ressuscitar mortos, fazer prodígios e maravilhas. Mas é preciso estar posicionado, é preciso viver em santidade, é preciso resistir ao maligno, é preciso dizer não ao pecado, para poder, assim, proceder com autoridade diante do diabo, diante do inferno que se levanta contra as nossas vidas. Saiba que essa tua identidade te dá autoridade para isso. Então, veja que essa identidade que foi conquistada na cruz do Calvário, ela tem um poder imenso. Não é como essa nossa identidade que a gente tira aqui, vai num órgão e tira uma identidadezinha e chega nos cantos e apresenta, e que muitas vezes serve para tantas coisas. Saiba que essa identidade que foi conquistada para mim e para você, ela tem muito mais poder, ela tem muito mais valor, ela nos dá autoridade, ela nos dá posição de Filho do Todo-Poderoso. E saiba que você pode ter uma identidade aqui na face da terra que foi tirado em um órgão instituído pelo homem. E lá pode ter, no lugar da paternidade, pode não ter até o nome do teu pai. Mas saiba que nesta identidade que Yahushua conquistou para mim e para você, tem um nome lá escrito: Yahu, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que está sentado no trono e que cuida dos seus filhos com uma destra de poder e que os livra de todo mal. Aleluias. Então saiba que é preciso receber e manter essa identidade nas nossas vidas, não nos desviando daquilo que o nosso Salvador nos ensina através do Evangelho. Porque, meu amado, minha amada, o preço foi pago. E saiba que para receber essa identidade é muito simples. Basta tão somente você tomar uma posição. Nós vamos ler isso em Romanos, no capítulo 10. Louvado seja Yahweh em nome de Yahushua. Romanos, no capítulo 10, do versículo 9 ao versículo 11, nos diz assim: se com a tua boca confessares a Yahushua como Salvador, e em teu coração creres que Yahu o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluias! Então é preciso que a gente tome posse dessa identidade que foi conquistada para nós. E precisamos tomar esta posse desta identidade, abrindo os nossos lábios e confessando que Yahushua é o Filho de Deus, que ele ressuscitou e que ele é o nosso Salvador. Nós precisamos crer em nosso coração, confessar com os nossos lábios, e aqui a Escritura nos assegura que quem assim procede será salvo. Então, creia e abre os seus lábios nesta hora. Se você ainda não fez essa aliança com Yahushua, tome essa postura. Abra os seus lábios, confesse a Yahushua como Salvador da sua vida, creia no seu coração e assim você será salvo. Receberá a identidade de filho do Todo-Poderoso. E a gente vê aqui no finzinho do versículo 11, que quem nele crê não será confundido. Aleluia! Quem é filho sabe que é filho e sabe de quem é filho. Sabe que tem um pai que está nos céus, cuidando dos seus filhos aqui sobre a face da terra, e sabe também que o seu nome foi escrito no livro da vida, sabe que foi conquistado para ele vida eterna através da obra da cruz. O Espírito Santo vai testificar que somos filhos, que somos herdeiros. Então, quem toma essa postura tem a sua vida transformada, porque a identidade de filho de Yahweh muda as nossas vidas radicalmente. Ela faz com que tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Faz com que do nosso interior venha a fluir rios de água viva. Faz com que nós sejamos enxertados na videira verdadeira. Ela nos dá vida e nos dá vida eterna. Então, toma cuidado com essa identidade que foi conquistada para você. Não deixa que o inimigo venha com as suas astúcias querer fazer com que você desista desta identidade e fique pelo meio do caminho, que passe a olhar para as coisas que o mundo que jaz no maligno oferece, mas guarda no teu coração os princípios escritos na palavra e que são escritos nas tábuas do nosso coração com o poder do Todo-Poderoso. Então, passa a viver pelas Escrituras. Ela é a regra de fé de todo aquele que crê. Aleluia. O Pai nos concede uma identidade maravilhosa e essa identidade nos faz herdeiro de Yahweh, nos faz co-herdeiro com Cristo, nos faz dispenseiros dos mistérios do Todo-Poderoso aqui na terra. Essa identidade nos faz sal da terra e luz do mundo, nos faz mais que vencedores, nos dá poder e autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões, para expulsarmos demônios. Essa identidade nos dá poder para ressuscitarmos mortos. Essa identidade faz com que sejamos filhos amados. Aleluias. Então saiba que é importante, é indispensável para que nós tenhamos condições de ir morar no céu, que tenhamos essa identidade, porque se não tiver essa identidade, meu amado, saiba que não tem o nome registrado no livro da vida e não tem condições de adentrar aos céus quando Yahushua vier buscar a sua igreja. Então, cuida dessa identidade com zelo, com amor, porque ela é preciosa, ela é mais preciosa do que o ouro, de que as pedras preciosas, ela é mais preciosa do que qualquer coisa que exista sobre a face da terra, porque essa identidade te conduz e me conduz aos céus. Aleluias. Louvado seja Yahweh em nome de Yahushua. E nós vamos ler mais um trecho, ainda no livro de Romanos, no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 25, que nos diz, olha, nos afirma que o preço foi pago. Diz assim, olha, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, saiba que o preço para que você adquira essa identidade foi paga.
foi pago quando, na cruz do Calvário, Yahushua deu a sua vida e ele se entregou por causa do meu e do teu pecado e do pecado de toda a humanidade. Mas ele ressuscitou para que nós fôssemos justificados, aleluias, como filhos do Todo-Poderoso. Aleluias. E se continuarmos lendo em Romanos, no capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 11, nos diz, olha, porque Yahushua, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Yahweh prova o seu próprio amor para conosco, aleluia, pelo fato de ter Yahushua morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Yahweh mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não isto apenas, mas também nos gloriamos em Yahweh por nosso Salvador Yahushua o ungido, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Aleluias. Então nós vemos aqui que quando o nosso Salvador Yahushua se entregou ali no madeiro, ele se entregou, não foi por pessoas santas, não foi por quem era bem bonzinho, porque a gente merecia, não, meus amados. Aqui diz que ele morreu porque a gente era ímpio, porque a gente era pecador, porque a gente era inimigo de Yahweh. E mesmo assim, o Pai prova o quanto ele ama a mim e a você, que ele deixou Yahushua ser crucificado, ser maltratado, ser ultrajado, morrer por causa da minha e da tua transgressão. Isso é uma prova de amor que eu e você não teríamos condições de dar, porque saiba que eu creio que nenhum pai, nenhuma mãe tem coragem de entregar o seu filho para ser morto por causa de outra pessoa, mas o Pai Celeste, o Todo-Poderoso, o nosso Criador Yahweh, ele deu o Yahushua para ser crucificado, para ser morto por causa do meu e do teu pecado. Ele deixou que isso acontecesse quando eu e você ainda éramos inimigos dele. Nós vivíamos contra o Todo-Poderoso, nós vivíamos querendo fazer a nossa própria vontade, vivíamos como amigos do diabo e inimigos do Todo-Poderoso. Mas o Pai, por nos amar, ele permitiu, ele arquitetou, ele projetou e executou toda essa obra da cruz para que nós pudéssemos ser resgatados. E aqui diz que quando nós éramos inimigos, ele já fez tamanha obra. Imagine agora que nós somos filhos, que nós fomos justificados, que nós estamos reconciliados com ele. Muito mais coisas ele quer fazer pela minha e pela tua vida, mas é preciso a gente permanecer fiel. Aleluias. Então veja aqui que a obra foi grandiosa, meu amado, minha amada, e que nós não merecíamos, mas o Pai fez isso pelas nossas vidas, aleluias. E a gente vê aqui ao ponto de podermos chamá-lo de paizinho, aleluia. Nós não tínhamos esse direito, nós vivíamos perdidos aqui no mundo, mas hoje nós podemos nos chamar Abba Pai. Paizinho querido, paizinho amado, eu sou teu filho, eu te pertenço, tu me compraste, tu me resgataste, eu sei que tu me amas, porque obra tremenda, obra tão grandiosa ninguém poderia fazer a meu favor, se não fosse o teu amor pela minha vida. Somente tu, Pai, seria capaz de fazer isto por mim. E saiba que esta obra já foi feita. Toma posse deste amor, toma posse deste perdão que te é oferecido
por Yahushua, porque quando fazemos a nossa aliança com ele, nós nos reconciliamos e os nossos pecados do passado, eles são perdoados, eles são cancelados, são jogados no mar do esquecimento. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós vamos ler ainda um trecho da Escritura, ainda no livro de Romanos, aleluias, para encerrarmos, nós vamos ler em Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 17, e diz assim, olha, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Yahweh são filhos de Yahweh, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Yahweh. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Yahweh e co-herdeiros com Yahushua. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Aleluias. Então, vemos aqui, meus amados, a identidade que nos é concedida. Nós somos filhos de Yahweh. O Espírito Santo testifica isso com o nosso espírito, quando tomamos esta decisão, quando cremos, quando abrimos os nossos lábios e confessamos a Yahushua como nosso Salvador. Nós passamos até essa testificação, nós sabemos de quem somos filhos e também nós passamos a ser herdeiro de Yahweh, nós passamos a ser co-herdeiro com Yahushua, aleluia. E o Espírito Santo que vem e que passa a habitar em nós, ele nos dá condições de, por esse espírito de adoção que recebemos, nós clamarmos Abba, Pai, como lemos também em Gálatas, que temos esse direito de dizer Abba, Pai, aleluias. Então saiba, meu amado, minha amada, que você tem uma identidade maravilhosa, porque somos filhos do Todo-Poderoso. Todo aquele que confessa a Yahushua como Salvador de sua vida e permanece fiel a essa aliança é filho do Todo-Poderoso. Adquire essa nova identidade. Ele passa a ter poder, autoridade, passa a ter muitas coisas agindo ao seu favor, porque isso é o Pai, é o nosso Pai Celeste quem faz isso pelas nossas vidas. Então, toma posse dessa identidade. Não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Passa a glorificar ao teu Pai, a Yahweh, ao Todo-Poderoso, com a tua vida, todos os dias. Passa a adorá-lo, passa a obedecê-lo, passa a louvar a Ele, passa a se derramar na presença do Todo-Poderoso, a se deixar ser instrumento nas mãos dele para levar a verdade a outras pessoas, para levar esta mensagem de salvação a outras pessoas, para dizer àqueles que ainda não conhecem a verdade que existe um Pai que está nos céus, mas que para tomar posse dessa identidade, para que possa se tornar verdadeiramente filho do Todo-Poderoso, é preciso tomar uma postura e uma decisão de confessar Yahushua como Salvador da sua vida. Então, saiba, meu amado, que você é filho, é herdeiro, e que o diabo é derrotado na tua vida, e que o Todo-Poderoso te ama, cuida de você de forma maravilhosa, e que, em breve, estaremos nos céus, glorificando a Ele, porque seremos arrebatados. Então, que o Pai continue acrescentando no teu coração, falando o que você precisa ainda ouvir da parte dEle. E você continue adorando este Pai maravilhoso que nos resgatou através de Yahushua. Que Papai do Céu te abençoe, em nome de Yahushua. Aleluia.